Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou compartilhar com vocês a mensagem no coração de Deus, né? Essa palavra aqui é forte, essa palavra eu iria transmitir ela no versículo do dia, mas não foi possível, né? Teve um probleminha aqui e deixei para iniciar ela hoje. Então a duração da mensagem do coração de Deus, ela vai ser um pouquinho bem longa, né? Porque vem se tratando aqui, né, de Jesus falando dos acontecimentos futuros, né? E nós já estamos presenciando esses dias, né? Esses desafios que nós vamos ter pela frente, de luta, de aflições, né? Então, vamos ler aqui comigo, em nome de Jesus, dizendo assim: quando Jesus saía do templo, um dos seus discípulos disse: Mestre, olha que construção magnífica, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: está vendo, essas grandes construções serão completamente destruídas. Não estará pedra sobre pedra, que Jesus estava falando já do fim do mundo, né? Que estaria para acontecer. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, da frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando tudo isso vai acontecer, ele queria saber, né? Os discípulos de Jesus estavam curiosos para saber, né? E Jesus falou assim, ele queria saber quando queria se cumprir o que o Senhor estava dizendo, né? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos verão meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus já está advertindo aqui os discípulos para que eles venham permanecer no Senhor, na palavra de Deus, para não deixar com que ninguém vos engane. Há grande chance de ser enganado, porque não conhecendo o que a palavra de Deus declara, muitos vão ser enganados, vão estar dando ouvido a vozes, né, vazias, não vozes que têm fundamento, que é a palavra de Deus. E aqui vem dizendo assim: vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerras, ao qual nós já estamos presenciando guerras, né, em alguns países, ameaça também de guerra, e ele vem advertindo para que não venha entrar em pânico quando isso já começar a acontecer, eles presenciarem isso, né? Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então ele vem dizendo, olha, para os discípulos, ainda não é o fim quando vocês começarem a ouvir falar das ameaças de guerra e de guerras. Não entre em pânico, continue confiando no Senhor, continue a permanecer firme em mim, né? É necessário que essas coisas aconteçam. Quero que vocês estejam atentos, vigilantes quanto à vida de vocês espirituais, que vocês fiquem firmes, porque vocês têm que guardar o que têm, vocês têm que estar zelando pela uma vida de intimidade comigo, vocês têm que estar acesos, porque em breve o Senhor voltará, né? E aqui vai dizendo assim, que ainda não seria o fim, né? Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Ele vem dizendo, olha, vai acontecer da nação guerrear contra a outra, que nós já estamos vivenciando também, né? Reino contra reino, né? Haverá terremoto em vários lugares, também fome. Então, já estamos vivenciando isso, né? Tudo isso, porém, será apenas começo das dores de parto. Então, nós estamos vivenciando aqui o começo das dores de parto. Quem é mãe já passou pelo começo das dores de parto, ao qual o médico vai lá e ele vê ainda se está na hora do bebê nascer. Aí ele vai lá, coloca o dedo e vê quantos centímetros falta para o neném sair. Ah, tá sentindo muita dores, a contração tá forte, deixa eu ver, ainda não vai nascer não. Então a mãe fica ali gemendo de tanta dor, né? E quando vai ver ainda não está para nascer. Então é aquela tortura, né? Então isso está querendo dizer nesse sentido das dores, nós filhos de Deus estamos nesse mundo, estamos sofrendo
por passar por essas dores, essas aflições, essas guerras, essas lutas, né? E o Senhor Jesus vem advertindo, ó, vocês devem tomar cuidado, vocês vão ser entregues aos tribunais, açoitados nas sinagogas, ou seja, tudo por causa do meu nome. A perseguição vai ser constante, vai ser diária, porque o inimigo já está manifestado, ele sabe, e ele querem que vocês renunciem ao Senhor. Nessa luta que está vivenciando, para que vocês olhem mais para o problema e achar que Deus não é na vida de vocês e assim murmure. Então, vocês estão sendo advertidos hoje a dar importância, né, a essa vigilância. Entender também que está próximo a vinda do Senhor, né? E que vocês estão vivenciando o começo da dores de parto. Por minha causa, vocês vão ser julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de falar a meu respeito. Ou seja, essas oportunidades, ao qual nós vivenciamos desafios, perseguições, luta, essas oportunidades é para que você fale do nome do Senhor. Está sofrendo com injustiça, perseguição, calúnia, difamação, né? O inimigo se levantou com fúria, com força, usou o instrumento dele para inventar algo, para fazer algo no seu nome, né? Se está passando, quem passará a vergonha não vai ser você, vai ser o inimigo. Porque Deus conhece quem está sujo e quem está limpo, né? Ou seja, quem vai estar no controle de tudo sou eu, né? Vocês vão ter oportunidade de falar do Senhor diante dessas adversidades. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações, ou seja, ele falou, é necessário que a palavra de Deus ela seja pregada em todas as nações. O que vocês estão passando é dor de parto, ainda não está para nascer, não está para o mundo ainda acabar. As pessoas têm que conhecer o Senhor, elas têm que se converter. Então está faltando lugar para o reino de Deus alcançar aquelas pessoas que estão na escuridão. E vem mencionando assim, quando forem presos, julgados, não se preocupe com o que dirão, né? Fale apenas no que for concedido naquele momento. Então, foi julgado, preso, não se preocupe com o que vocês vão dizer, né? Porque você vai falar só o que for concedido naquele momento que está perguntando. Pois serão vocês que falarão, mas não vai ser vocês que vão falar. É o Espírito Santo que vai guiar, que vai falar, convencer, né? Então não fiquem preocupados, confiar em mim, porque eu tenho o comando e o controle de todas as coisas, né? Ele vem falando para os seus discípulos, né? Eles estão ali aconselhando os discípulos, já preparando os discípulos, né? Para quando essas coisas começarem a acontecer, antes de acontecer, eles devem já estar vigilantes, devem estar cuidando da morada de Deus, do templo de Deus, né? Ele está falando assim, ó, os irmãos trairá seu irmão e o entregará à morte. Assim também o pai seu filho. Os filhos se rebelarão contra os seus pais e matarão. Coisas que já estamos vivenciando, né? O que mais nós temos visto no noticiário é que mãe está matando filho está matando mãe, e são coisas absurdas. E a gente fala, meu Deus, cadê o amor? Porque o que levou a pessoa a fazer isso? Cadê o amor? A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriarão. Coisas que você nunca ouviu falar, né? Você está ouvindo coisas absurdas, né? Então, já estamos presenciando isso aqui. Dizendo assim, olha, os filhos se rebelarão e matarão os pais. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Ou seja, nós que temos a luz de Cristo, que somos do alto, né? Somos do Senhor,
nós vamos ser odiados por todos. Ou seja, vocês não devem se preocupar se está sendo odiado, né? Se estão mentindo a teu respeito, né? Uma advertência. Isso é necessário acontecer, né? Então, vocês devem manter firme, né? Até o fim e será salvo. Então, vocês têm a obrigação agora de focar naquilo que vai te trazer vida e paz. Aquilo que não vai trazer vida e paz, vocês devem descartar. Porque o diabo está aí para embaralhar, para perturbar a mente humana, né? Porque o intuito dele é paralisar os filhos de Deus que está a serviço do reino de Deus, que está trabalhando para o Pai. Quem trabalha para o Pai terá uma grande recompensa. Por isso, há muitas retaliações no mundo espiritual. Nós que somos anunciadores da palavra de Deus, nós que estamos emprestando o nosso barco para o Senhor, nós sofremos muitas retaliações. Pessoas não vão gostar da luz de graça. A pessoa vai achar defeito de graça em você. Por quê? Porque está se cumprindo o que está escrito. Não foi necessário o Senhor Jesus vir salvar a humanidade, né? E ser julgado, e morrer ao nosso favor. E aqueles que eram para estar a favor estavam contra. Crucificam. Quem mandou crucificar era aqueles que estavam perto e conheciam ele, né? Religião. Ou seja, foi necessário que acontecesse porque o Senhor permitiu. Mas para você ver que até Deus usou os contra, né? Para mostrar que quando é a vontade de Deus, tudo vai colaborando, né? Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E aqui vem dizendo assim: chegará o dia em que vocês verão terrível profanação num lugar onde não deveria estar. É verdade. Nós sabemos o quanto as pessoas judiaram, envergonhando o Filho de Deus nas escolas de samba. Me perdoe aqui, você que não é evangélico, né? Mas é a falta de respeito, as pessoas usando, né, a figura de Jesus em desfiles de samba, né, humilhando o Filho de Deus, né? Você acha o quê? Que essas coisas vão ficar o quê? Desse jeito? O Senhor mandou a resposta. E vocês viram que foi convite, né? Foi humilhar, foi pisar na história de Jesus, no Filho de Deus, né? Então não se deve brincar com as coisas de Deus, né? Envergonhar o Filho de Deus. Então, nós vemos que o nosso Deus, assim como vai ser a mensagem que eu vou estar falando mais tarde, versículo do dia, né, sobre Noé, né? As pessoas comiam, bebiam, se maravilhavam, se prostituíam, viviam uma vida de vícios, né? Estava nem aí, porque Noé estava construindo a arca de Deus, mas estava lá, evangelizando, estava tudo rindo, doido, maluco. Então, nós que somos de Deus, somos doidos, malucos por Jesus, porque nós estamos aqui a serviço dele, então que chame a gente de doido e de maluco, não é verdade? Porque desde o dia que Deus tem confirmado a obra que ele tem na nossa vida, é retaliações por cima de retaliações, né? É fazer a vontade de Deus, sabendo que a nossa recompensa vem dele, né? Ou seja, a nossa vida hoje está parada e prol do reino de Deus. E é Ele que está nos vendo e nos capacitando, né? Porque a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Então, nossa maior recompensa é do céu, é vida eterna. Glória a Deus. E aqui vem dizendo assim: quem estiver na parte de cima da casa, não desce nem entre para pegar coisa alguma. Viu? Então, está dizendo aqui, ó.
Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terrível será aquele dia para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Ore para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naquele dia, em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tiver limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aquele dia. Então, por causa dos escolhidos de Deus, foi limitado. Portanto, se alguém lhe disser, veja aqui está o Cristo, veja ali está ele, não acredite, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas, a fim de enganar, se for possível, até os escolhidos. Fique atentos. Eu os avisei a esse respeito de antemão. Naquele tempo, depois da angústia, naquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, todos verão o Filho do Homem vindo na nuvem com grande poder e glória. Eu vou deixar essa outra parte, mensagem do coração de Deus, amanhã, essa segunda parte, para que o vídeo não fique grande, né? Então, nós estamos vendo aqui, né, essa advertência aqui que Jesus está dando, para ter cuidado com os falsos profetas, né, que vão enganar muitos, até possível os escolhidos. Então ele pede que fiquem atentos, vigiai, né? Ele vem dizendo também que o sol vai escurecer, que a luz não dará luz e as estrelas cairão do céu. Então, quando começar a acontecer isso, esses sinais aqui, aí que vai vir o Filho do Homem na nuvem, né? Com poder, honra e glória, os anjos vão estar ali servindo, reunindo os escolhidos da parte do mundo, da extremidade da terra e a extremidade do céu. Então, nós sabemos que devemos estar cada vez mais preparados, vigilantes, né? Porque ninguém espera a hora, ninguém sabe a hora que o ladrão vai entrar em sua casa, porque ele pega todos desprevenidos. O ladrão não tem chave, ele vai arrombar a casa, ele vai entrar para roubar, porque o intuito do diabo é esse: matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então o inimigo, ele entra assim é um ladrão, né? Não tem dia nem hora. Você vê que às vezes as pessoas são assaltadas, às vezes nem de noite, de dia ou de tarde, né? E a pessoa não sabe o dia que vai ser. Então assim é a vinda do Filho do Homem, né? Ele virá quando menos esperamos, né? Mas para nós que somos Deus, que já estamos presenciando já as evidências ao qual Ele tem nos atentado aqui através da sua palavra, nos fazendo a olhar para os acontecimentos que iriam acontecer, que já estão acontecendo. Nós agora, filhos de Deus, temos que estar vigilantes para que não venhamos ser enganados, né? Porque está dizendo que pode até aqueles que estão escolhidos a ser enganados. Então, guardando a palavra no nosso coração, a gente não vai se desviar. A gente vai saber discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, o que está no espírito, o que está na carne. Nós vamos saber o que é a palavra vazia, o que é a palavra que tem fundamento, aqueles que estão anunciando, né? Então, é dessa forma que temos que ser precavidos desses desafios, dos falsos profetas, né? Para que não possamos ser enganados, né? Porque tudo que o Senhor quer é chegar e encontrar cada um de nós preparado, cada um de nós
prontos para subir com Ele. Então, que a cada vez mais possamos, né, estar cuidando do nosso coração, né, fazendo com que essa lâmpada fique acesa, né, com a palavra de Deus, o Espírito Santo, né, com as coisas do alto. Então, o interesse dos discípulos em querer saber quando que isso ia acontecer, quando que isso iria suceder, né? Quando que vai, eles estavam ansiosos por querer saber, né? Então, ele falou, olha, vocês têm que prestar atenção, muitos vão vir falando em meu nome, dizendo que é o Cristo, vocês têm que prestar atenção, né? Vocês estão o tempo todo aí me vendo pregar a palavra, você sabe o Espírito que habita em mim de vida, de Deus, não falo por mim, mas falo o que o Pai me ordena. As minhas palavras não é de sabedoria humana, é sabedoria, é fundamento, é sabedoria de Deus. E vocês estão comigo, vocês sabem agora discernir, vocês estão vivenciando o que eu vivenciei aqui neste mundo, né? Então é necessário vocês guardar a palavra, os mandamentos do Senhor, colocar em prática, dar continuidade a essa missão, porque se vocês atentar e fazer o que é certo, né, estar cada vez mais acesos, né, vinculados a mim, unidos a mim, vocês vão permanecer até a minha vinda e assim vão poder ajudar muitas pessoas, vão poder conquistar muitas almas para o meu reino, né? Então ele vem dizendo a respeito disso, né? Porque devemos nos preparar para desafios que ainda estão por vir, né? Ele vem falando, ele estava aqui falando exatamente isso. Vocês têm que se preparar para os desafios que vão enfrentar. Para isso é oração, é guardando a palavra, é jejuando, né? É estar conectado conosco, comigo, mantendo a sua disciplina. O tempo que vocês passam comigo deve ser de qualidade, né? Porque não tendo um tempo de qualidade, não tendo o seu tempo separado para mim, vocês vão estar separados para fazer a vontade de vocês. E assim não vão conseguir me ouvir. Então, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, esses desafios vão chegar. E se eu não estiver forte espiritualmente, eles vão vir, vão me amedrontar, vamos passar a ficar e andar em pânico, porque nós que somos de Deus, temos a presença de Deus em nós, há uma segurança, uma paz quanto a isso, porque nós sabemos para onde nós vamos e que nos aguarda, né? E qual foi a plantação, qual foi a nossa plantação, né? Se você está limpo ou se você está sujo. Então, essa é a segurança que nós, filhos de Deus, temos. Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, vai bater o pânico, a insegurança, medo, porque ainda não tem Jesus no coração. Mas quando Jesus chega, a palavra entra, né? A pessoa passa a acreditar, aquele coração que era vazio passa a ser preenchido, a segurança, a confiança passa a reinar, né? Então, o coração vazio, ela vai manifestar esses comportamentos. Até aqueles que dizem ser do Senhor, que estão andando com Cristo, ela tem manifestado esse pânico, ela tem manifestado, né, esse medo, né, porque ela não está firmada, ela ainda está engatinhando na fé, mesmo estando com tempo de evangelho, porque não tem se aprofundado nas escrituras, porque só tem lido a Bíblia na igreja, não tem estreitado sua comunhão em casa, né, só na igreja. Então, intimidade com Deus não é só na igreja, é em casa essa continuidade.
Então, quanto mais eu tenho do Senhor, mais eu estou forte, mais eu tenho confiança e certeza da minha salvação, né? Então, hoje é o tempo de cada um de nós se avaliarmos e ver onde precisa mudar, onde precisa disciplinar, né? E a grande importância que devemos dar, né, é de estar mais atento à palavra de Deus, para que não venhamos ser enganados, né? As pessoas, estão dizendo que vai acontecer isso. Aí você vai lá na Sagrada Escritura, medita, não foi isso que está escrito na Bíblia, não. Estão dizendo uma coisa aí que não tem nada a ver. Aí as pessoas já entram em pânico pelo que as outras estão falando, não o que está na Bíblia. Aí, se for possível, há de enganar muitos, até os escolhidos. Então, por isso, né, que essa dose diária, né, da presença de Deus, da palavra de Deus, ela nos manterá tranquilo, sóbrio, prudente, né? E a gente vai andar como um filho prudente. Vamos andar, né, no temor, respeitando o Senhor, fazendo o que é certo, né? Nós não vamos tropeçar porque estamos na palavra. Então, né, quando o perfeito está em nós, a gente vai passar segurança, tranquilidade, confiança, né? E muitas coisas não vão nos abalar tanto, porque nós já aguardamos, já sabemos o que iria já acontecer. Não está nos pegando desprevenido, porque nós estamos aqui, vinculados aqui à palavra de Deus, e a gente sabe que estamos vivenciando dores de parto. Ainda não é o fim, mas já está muitas coisas acontecendo, né? E devemos estar atentos nos detalhes, né? Pois o nosso Senhor, Ele tem pressa, Ele está voltando, amém? Então, buscar ao Senhor de todo o seu coração. No mais, Ele vai fazer na sua vida, dê a permissão a Ele. Se você está afastado do caminho do Senhor, volte para o Senhor, ainda dá tempo. Vai chegar um período, um momento que não vai dar tempo de você se arrepender dos maus caminhos, né? Está afastado, você não conhece Jesus, é a primeira vez aqui no canal. O Senhor quer uma posição, o Senhor quer que você venha para o reino dele. Você é especial, você foi comprado por um alto preço. O preço foi caro, ele custou a vida de Jesus. Ele se deu por você na cruz do Calvário. Então, procure uma igreja perto de você, vai lá, aceita Jesus e começa a ter um compromisso com o Senhor, né? E assim você vai dar sequência a sequência do compromisso com Deus, os passos que você deve tomar, né? Desse compromisso, dessa aliança que você está firmando com o Senhor. Então, há tempo de buscar enquanto está por perto. É tempo de buscar, né? Enquanto se pode achar. Porque vai ter momentos que você não vai achar, não vai encontrar. E não espere Jesus voltar para encontrar, porque Jesus só vai vir para buscar os salvos. Então é tempo agora de buscar, né? Os prazeres do mundo, ela é momentânea. A presença de Deus, ela é permanente. A alegria, paz, nada pode substituir a presença de Deus e a alegria. Por mais situações difíceis que você está vivenciando, nada vai preencher e fazer você esquecer dos seus problemas, porque só a paz em Jesus. A presença de Deus é a nossa alegria. Você não precisa, né, de procurar os prazeres do mundo para se saciar, sentir aliviado, porque você estará fazendo a vontade do inimigo, estará se tornando inimigo de Deus. E para quem quer guardar o que tem, para quem ninguém toma sua coroa, é necessário um compromisso com Deus, né?
Essa é a verdade. Quem faz isso, quem pratica isso, está longe de Deus. Não tem o Senhor como prioridade e não tem o seu coração preenchido de fato e verdade. Precisa ser transformado. Porque se o seu coração está preso às coisas do mundo, os prazeres do mundo, é porque não teve encontro com o Senhor. Mas quando você tem encontro com o Senhor, as coisas velhas já passaram, as vontades que era da sua antiga carne, ela já não prevalece para que a vontade de Deus prevalece. E assim você está agradando a Deus, né? Mantendo uma vida de santidade, né? Então, o seu Pai que te viu em secreto, você zelando, cuidando do seu compromisso, de sua intimidade para com Deus, você será recompensado, né? Porque isso sim é o dever de todos os filhos de Deus, né? Nós vamos dar conta de tudo que estamos fazendo e falando. Então, o que o nosso Senhor quer é que venhamos a cada vez andar em justiça e em verdade. Pois nenhuma palavra que sai dos lábios do Senhor vai voltar vazia, elas todas têm fundamento. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Tudo que o Senhor falou, escreveu aqui, é que vai acontecer, é que vai se cumprir. A palavra de Deus não é mentirosa, a palavra de Deus ela é espírito e vida. E se Ele disse, Ele vai voltar. Ele quer tratar com você. Ah, não, mas eu estou salvo, eu estou agradando ao Senhor, estou aguardando o Senhor. A minha lâmpada está acesa, glória a Deus, que a sua lâmpada continue acesa. Cada vez mais, e orai por aqueles que estão apagados, que não têm o Senhor. E seja a boca de Deus onde estiver, no nome de Jesus. Amém? Junto, unidos em prol do reino de Deus, seremos mais fortes. Todos nós que temos a marca de Cristo, temos que estar a serviço de Cristo. Pois esse mundo é grande, a humanidade é grande, e todos precisam conhecer o Senhor. Somos responsáveis, sim. Somos responsáveis pela missão que o Senhor deixou para os seus discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. Amém? Nós seremos verdadeiramente os discípulos de Cristo se fizermos aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor pede, guardando os mandamentos dele, colocando em prática. Então, se queres provar das maravilhas da lei do Senhor, devemos colocar em prática, ser filhos obedientes, né? O Espírito Santo há de ensinar o que for útil a cada um de nós. Como muitas vezes as pessoas falam, eu não sei falar, eu não sei o que falar de Jesus, não sei como começa. O Espírito Santo vai ensinar você a falar de Jesus. Não precisa ser letrado na Bíblia, você precisa conhecer a palavra, entender. E assim Deus vai usar você, você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? É verdade, Deus conhece as coisas loucas desse mundo para as confundir as fortes. E as pequenas para confundir os grandes, aqueles que são grandes, né? Eu nem sei qual é o versículo, mas veio agora, né? Que Deus, Ele capacita quem Ele escolhe, pois Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, né? E nós sabemos que a escolha de Deus sempre vai ser a escolha que vai gerar intriga, vai gerar inveja. Não vão aceitar. A escolha de Deus, ninguém muitas vezes vão aceitar, não. Porque os homens têm as suas escolhas, a sua preferência. A escolha de Deus, muitas vezes, vai gerar revolta. Vai gerar pessoas lutando contra para não impedir, para impedir, né, com que prevaleça. Porque Jesus é o presente que vem nessa terra, é a luz que vem cambiar a vida das pessoas. Jesus é o enviado de Deus. Jesus era a escolha de Deus e não foi aceito. Aí eu pergunto para você, você tem que se importar com isso? Não, dá glória a Deus, porque você é escolhido de Deus, não é a escolha do homem. Se não é a escolha do homem, devem ficar em paz, né? E é claro que vai receber retaliações, porque Jesus foi mais que recebeu retaliações, né?
pois essas coisas já sabíamos que iria acontecer. Mas permaneça firme no Senhor, porque o Senhor é comigo, é com você, e prossigamos para o alvo, né? Continuemos a fazer a obra, né? Estamos em uma grande obra, não devemos parar, foi o que Neemias falou. Essa obra, ela vai ser o quê? Ela vai ser cobrada de cada um de nós, né? Então, cada um de nós vamos dar conta dos nossos atos, da nossa vida, né? Porque o nosso Deus é um justo juiz, né? E um dia, então, vamos dar conta a Deus de tudo que nós estamos fazendo. Há um juiz, deixa eu tampar aqui o negócio, há um juiz que julga com retidão, com justiça, é verdade. Hoje, muitas vezes, né, nós encontramos muitos juízes por aí, né, pessoa querendo julgar, já decretar algo na vida das pessoas, né. O justo juiz, esse justo juiz, que é o nosso Deus, ele não usa máscara, porque ele vê até na escuridão. Ele sabe quem é filho da luz e quem é filho das trevas. Esse sim julga com justiça. Agora, os humanos, ele julga com injustiça, porque ele não enxerga além dessa aparência, não. Ele enxerga o que está diante dele e o que é feito pela escuridão. Aí ele só enxerga assim. Então, muitas vezes eles vão julgar com inverdade, com injustiça. Vão acreditar naqueles que têm mais força, que têm mais posições, né? E muitas vezes eles vão julgar pela aparência ou pelo que estão dizendo, mas o nosso Deus não. Ele não é assim. Ninguém convence o nosso Deus a nosso respeito, porque ninguém precisa convencer o Senhor, porque Ele já conhece cada um de nós, né? Então, devemos deixar o nosso Deus julgar com retidão e com justiça, né? E passar a ser mais juiz nosso, ou seja, ser mais observador da nossa vida, para que possamos sempre acertar, sempre procurar cuidar da nossa intimidade com Deus, porque aí assim vamos não estar olhando para o próximo, mas sim olhando mais para nós e trabalhando mais para o Senhor e tendo mais o Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, espero que essa palavra tenha falado com vocês, porque no meu coração falou tremendamente, e eu já vou agradecer a todos vocês que estão aqui no canal. E mais tarde tem o versículo do dia, a palavra está fortíssima também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.